Cá estamos para mais um Era Uma Vez, com Virgínia Millefiori, e eu hoje consegui dizer o nome. Muito bem. E também a Palmira Martins, que hoje é a nossa convidada, escritora, professora aposentada, e que agora resolveu, já há algum tempo, já esteve aqui connosco também na RCF, há um tempinho atrás, e hoje vai estar aqui também neste Era Uma Vez, para nos contar também as suas histórias e a sua própria história, que é por aí que vamos começar. Boa tarde a ambas. Boa tarde Paulo, boa tarde a todos que nos estão a ouvir. Eu hoje convidei uma conterrânea, não é? Não sei se já sabias isto, é conterrânea. Sabia, já nos conhecemos. Sabes que eu sou de Lamas. Uhum. E a professora Palmira Martins também é de Lamas. E eu resolvi convidá-la, até porque ela já tem uma obra muito vasta no que diz respeito à literatura infantil-juvenil ou literatura para a infância, e é, no final de contas, o fundamento deste programa Era Uma Vez, certo? Exatamente. E eu queria fazer uma pergunta à professora Palmira, que eu tenho a certeza que toda a gente lhe fez, mas eu acho que faz sentido até para, de alguma forma, percebermos como é que aconteceu essa passagem, então, de professor de primeiro ciclo, certo? Sim. Para agora autora, escritora. Como é que foi essa passagem? Eu fui professora por vocação, começámos por aí, não é? Trabalhei 35 anos no primeiro ciclo e gostava imenso do que fazia. Acontece que em 2010 vim para a Reforma e a princípio é muito bom, porque temos pendentes uma série de projetos que é impossível fazer e acumular com o trabalho profissional, mas isso tudo se resolve em 2 ou 3 meses e depois era uma vez. Fica-se com um vazio enorme, eu fiquei com um vazio enorme, a casa muito silenciosa, os filhos crescidos, e faltava-me o barulho das crianças. Barulho, entre aspas, não é? Mas faltava-me aquele mundo mágico das crianças, e eu tentei várias coisas para preencher aquele vazio e nada preenchia. Eu fiz jardinagem, eu costurei, pronto, nem sou muito boa de mãos, mas tentei isso tudo. As plantas secavam, os cascóis ficavam assim um bocadinho torcidos. Faltava aquilo que preenche, não é? Mas nada, mesmo que ficasse muito bem, nada daquilo. Também experimentei muitas sobremesas, algumas queimavam. Pronto, um dia disse, bem, eu tenho que preencher esta cabeça, senão eu vou dar em maluquinha aqui em casa. Então tinha na minha frente uma folha lisa, branca, e pensei, vou escrever qualquer coisa. E se eu escrevesse, talvez para depois fazer um blog, nada de pensar escrever histórias para a infância. Só que a folha que eu tinha em frente era branca e eu comecei a escrever, era uma vez uma folha branca. E a mão foi escrevendo, e no final, quando eu li, era uma história para a infância. Eu disse, olha que engraçado. Eu fui buscar o que está para trás, o meu passado, claro. as minhas vivências com as crianças. A partir daí, eu costumo dizer nos encontros que tenho com as crianças que eu tenho um baú mágico em casa, que quando se abre saem de lá histórias, personagens, e aí saíram em catadupa daquele baú mágico. Houve um período, um pico criativo, que estava lá tudo reservado há 35 anos. Incrível. Agora já é mais lento, continuo a escrever, mas já não com aquela euforia dos primeiros tempos. Também tenho agora muitas apresentações, claro, e muito outro trabalho. E tem outro papel, assim, não é? Assim que surgiu. A partir daí abriram-se outras perspectivas, em prémios literários abriram-se algumas portas e pronto, e cá estou. E com 5 livros editados, sim, não é? Sim, estão 5 livros editados. Há um 6º livro, que é um prémio literário da Câmara de Cabeceiras de Basto, que o meu conto está editado em coletânea pela Câmara, por isso são 5 individuais e tenho essa em coletânea. Também tenho um conto numa coletânea dos 100 anos da Universidade do Porto. Também houve um concurso de 100 anos, 100 histórias, 100 palavras, e eu também tenho um conto premiado nessa coletânea do centenário da Universidade do Porto.
E esta inspiração, essa fonte, de onde é que vem? De onde é que jorra? Lá, já sei que tem baú. Essa fonte vem da minha infância, Sim. vem da minha família numerosa, de uma mãe contadora de histórias incrível, das minhas vivências com as crianças, da valorização que sempre dei à literatura para a infância na sala de aula. E pronto, é isso. E tem assim algum método de trabalho que definiu para si? Escreve ou tem algumas manias, como ouvimos às vezes certos escritores a dizer que só escrevem de manhã ou só escrevem à noite? Somos muito famosos. Mas tem algum método? Não, é assim, eu nunca tenho uma história pré-concebida. Eu tenho uma personagem, um lugar interessante. Gostava, por exemplo, o Carrossel de Sonhos, que eu lancei aqui na Biblioteca de Santa Maria da Feira em 2014, e eu fiz uma viagem e vi um carrossel daqueles lindíssimos, antigos. Pensei, eu tenho de fazer uma história sobre este carrossel. Não sabia mais nada, só sabia que queria fazer uma história daquele carrossel. E então o carrossel tinha muitos bonecos, e um deles é um cavalo alado, e outro é uma borboleta que sonham dar asas às asas. Dar uso às asas, não é? Sim, abrir as asas e voar, dar um sentido de liberdade à sua vida. Estão presos àquela geringonça, que agora é uma palavra muito estranha. Muito em voga. Mas eles estão presos por uns parafusos enormes, sempre de cabeça à roda, e eu, como autora, fiz uma história incrível até ao meio, e depois queria libertar o alazão e a íris, que são o cavalo e a borboleta, e não conseguia, não sabia como é que havia de resolver. E então eles estiveram presos no meu computador meio ano, como eu costumo dizer aos meninos. E um dia houve uma vozinha interior que me explicou como é que eu devia resolver o problema do alazão. Então aí a história terminou-se de imediato. Foi um problema. Outras vezes as histórias surgem e saem de repente, não tenho assim método. Mas não há momento nenhum de inspiração, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite? E eu geralmente escrevo à tarde e à noite. Às vezes vou para a cama e não consigo dormir porque está ali uma ideia e eu sei que se eu adormecer no outro dia não me lembro de nada. Não. Então tem que escrever. Eu tenho um bloco junto na mesinha de cabeceira, mas incomoda quem está comigo, não é? Então eu levanto-me pé ante pé e escrevo. Eu inicialmente escrevia à mão, agora escrevo no computador, é muito mais fácil. Eu digo aos miúdos que a borracha do computador é muito mais fácil, e até depois eu posso apagar e pôr aquelas palavras noutro sítio. E pronto, acontece-me frequentemente isso, mas também me acontece ter muitas histórias incompletas, como aconteceu com a do alazão e da íris. Pois, incrível. E de alguma forma tem algum... Eu gosto sempre de fazer alguma pergunta. Tem algum ritual para? Não tenho? Não tenho. Isso é que eu digo, isso é sempre assim para os escritores muito famosos. Eu ainda digo sempre que sou professora, de escritora, pronto, escrevo uma Quem é professor é sempre professor, sou não é? Professora. Quem é professor é sempre professor. Pronto, mas não tenho assim nenhum ritual. Agora, o que eu faço é muita pesquisa. Por exemplo, eu se quiser fazer uma história, O Segredo da Lagarta Serafina, o meu segundo livro, é uma história de metamorfoses, e eu também só sabia uma coisa: queria fazer uma história de borboletas. Adoro borboletas e tinha que fazer uma história de borboletas, mas seja a história mais pequenina e mais insignificante, eu faço muita pesquisa. Para quê? Porque os miúdos são extremamente perspicazes, para depois eu não ser apanhada por nenhum Tudo deles. tem que fazer sentido, Tudo não é? tem de fazer sentido. Há uma outra parte nas suas obras, e temos aqui algumas em frente que eu trouxe, que estão lá na estante de casa e que nós apreciamos bastante, por acaso, e não é por acaso, não é? Todos lá em casa apreciamos bastante, e uma das coisas que se denota é o cuidado que tem na ilustração, certo, professora Palmira? Como é que é este diálogo entre o ilustrador e o autor? Ou, se calhar antes, qual é que é a importância da ilustração para a obra, para o livro? A ilustração é fundamental. Quanto mais pequenino for o leitor, nem que seja só um leitor gráfico,
Quanto mais pequenina for a criança, mais importante é a ilustração. Há álbuns, como sabemos, e a Virgínia sabe, que há álbuns que não têm palavras. E há leituras incríveis, e os miúdos, os mais pequeninos, mesmo as minhas, têm muitas palavras, eles fazem uma leitura gráfica. A ilustração é fundamental, tem que ser complementar. Não pode ser antagónica, não é? Claro. Mas tem de ser complementar, mas eu dou toda a liberdade, geralmente, como acontece o meu trabalho, são todos ilustradores diferentes, as minhas obras. Sempre, sim, por acaso reparei. Foram até hoje sempre diferentes. Como é que é esse diálogo, então, com eles? Então é assim, a editora propõe-me um ilustrador, envia-me portfólio, eu nunca recusei nenhum, como é evidente, eu também comecei do zero, e alguns estão a começar, e eu, pronto, mas tenho tido sorte, tenho tido ilustradores muito talentosos. E depois o texto é enviado ao ilustrador, ele lê e, na medida do possível, encontramos-nos muitas vezes, nem que seja só por e-mail. Mas eu apresento a minha perspectiva da história, ele apresenta a dele, vamos fazendo dela, vamos fazendo este diálogo, vai-me enviando ilustrações até chegarmos a um consenso, o que eu dou sempre liberdade. Eu vou dar um exemplo muito engraçado. Do Grilinho Tenor, a autora estava habituada a ilustrar livros de autores já mais velhos do que eu, talvez, e muito famosos. E tinha um bocado de medo, era muito limitada, porque tinham-na sempre limitado muito a nível da ilustração. E aqui nesta história há um concerto. Um concerto de insetos no jardim, e ela há medo, disse, eu não sei como é que é de fazer este concerto. Eu disse, rapariga, até podes pôr um grilo vestido de Elvis. Pois nós temos aqui um grilo vestido de Elvis. Eu disse, tu fazes o que quiseres, podes pôr um grilo de Elvis, podes fazer o que quiseres. Ela, posso mesmo. Pronto, é isto. E cá está na página 17 o grilo vestido de Elvis, a rigor, incrível. Muito bem, eu propunha agora que contássemos uma história das conversas de capoeira. Sim, foi. Que é o último trabalho é o meu último Palmeira. livro, foi publicado em dezembro de 2015. Sim, pela Educação Nacional. E tem ilustrações de Elsa Fernandes, e eu escolhi a história preferida lá em casa e gosto muito, 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 e são as eleições na selva. Vamos a isso. Às vezes também temos cá que podíamos dar o mesmo nome, não é? Ai, ali vais lá ver como. Nem tu sabes. Vamos lá então. Na selva africana, numa tarde quente, juntaram-se os animais para escolher o presidente. Entre a bicharada gerou-se a confusão. Todos ralhavam, ninguém tinha razão. Muito zangado, rugiu o leão. Eu sou o rei da selva, quer queiram, quer não. De eleições não quero saber. Já tenho coroa, rei eu vou ser. Essa tua vaidade a mim já me irrita. Eu sou a mais veloz, gritou Dona Chita. Vem voltar para um presidente. Por mim não serás nem rei nem regente. Da selva africana eu sou acrobata, e entre os macacos sou o mais democrata. Mas seja quem for o chefe da savana, aviso que só faço o que me der na gana. Dizem que tenho o pescoço de garrafa, mas são só invejas, comentou a girafa. Daqui do alto vejo melhor o mundo, e viver em paz é o meu desejo profundo. De fato às pintas e bem penteado, muito vaidoso, chegou o leopardo. Sou elegante e com boa aparência, serei bem escolhido para a presidência. Se isto fosse só uma passarela, tio, eu era a escolhida, resmungou a gazela. Não escolho presidente pela sua figura, mas pela inteligência e pela lisura. Então o hipopótamo, pachorrento e pesado, saiu da lama para dar um recado. Ouçam, eu quero um presidente sábio e competente, que cultive a harmonia entre toda a gente. No rio mais próximo nadava um crocodilo que saltou da água quando ouviu aquilo. Acho que o hipopótamo tem toda a razão. Eu estou pronto para a votação. De tromba esticada e orelhas a abanar, chegou o elefante para discursar. Falou de paz, de boa vizinhança, de igualdade e de muita esperança. Prometeu liderar com sabedoria, criando na selva uma democracia.
deu um voto a todos, sem exceção, desde o ratito até o leão. E assim foi eleito por larga maioria o porta-voz da nova democracia. Mesmo o leão não ficou descontente, pois foi escolhido para vice-presidente. Agora há governo e até parlamento, onde os animais têm todos assento. E até o leão já se diz democrata. E quando quer falar, também levanta a pata. O moço real é o escrivão e vai escrevendo a Constituição. Assim vão convivendo os animais selvagens, melhor do que os humanos, em algumas paragens. E Vitória, Vitória, acabou-se a história. A história lida pela Virgínia é qualquer coisa de fantástico. É exatamente assim que eu a leio em casa. É exatamente assim. E é assim que deve ser lida, não é, professora? Sim, eu não sou capaz de ler assim. Temos de ter esse dom, não é? Eu também conto vozes, não é? Sim, mas temos de ter este dom de ter estas vozes, não é? Isso não nasce com todos, não é? Posso dizer, eu já disse aqui uma vez, todos nós temos vozes interiores que desconhecemos. Claro. E efetivamente, este registro começou-se a soltar, claro, quando apareceu uma criança na minha vida, não é? E tive esse novo papel incrível, não é? Que me preenche totalmente. E me deu essa oportunidade também de descobrir estas vozes. E eu digo a todos lá em casa, essas vozes estão lá. É só vocês experimentarem um momento e deixá-las virem cá para fora sem filtros. Muito bem, vamos fazer mais uma pausa deste programa. Voltamos já a seguir porque temos ainda mais histórias para contar neste Era Uma Vez. Olha a banda filarmónica a tocar na minha rua. Vai na banda, oh meu amor, a soprar a sua tuba. Ele já tocou trombone, clarinete e ferrinhos. Só lhe falta o meu nome suspirado aos meus ouvidos. Toda a gente fã, 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 só dizem o que eu digo. Que tuba, fã, 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 tem tão pouco romantismo. Mas eu toco a fã, 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 e o meu coração rendido responde fã, 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 com ternura e carinho. Os meus pais já me disseram, oh filha, não sejas louca, que as variações de Goldberg, Glenn Goldberg que são boas, mas a música erudita não faz grande efeito em mim. Do CCB gosto da vista da Gulbenkian no jardim. Toda a gente fã, 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 só dizem o que eu digo. Que tu vai fã, 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 tem tão pouco romantismo. Mas eu toco a fã, 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 e cá dentro sou um sino. No meu peito fã, 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 a tua é que me dá ritmo. Gozam as minhas amigas com o meu gosto musical, que a cena é eletroacústica e a moda experimental. E nem me falem do rock, dos samplers e discotecas. Não entendo hip hop e o que é top é uma seca. Toda a gente fã, 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 só dizem o que eu digo. Que tu vai fã, 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 tem tão pouco romantismo. Mas eu toco a fã, 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 e às vezes não me domino. Mando todos fã, 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 que ele vai é ficar comigo. Mas ele só toca a tuba, e quando a tuba não toca, dizem que ele continua. Que é música dos de Olinda. Professora Palmira, esta música também tem muito que se lhe diga, não é? Fã, fã, fã. Foi escolhida pela professora Palmira, atenção. Sim, eu gosto muito das letras, não é? Eu ligo muito às letras, e esta tem muito a ver com um espírito jovem, divertido, que também faz parte das histórias para a infância. Pronto, aprecio muito aprecio os de Olinda e aprecio a música e a letra. É um fom, não é? Fom. Exatamente. E agora, sem fom, vamos para as sugestões, pode ser? Certo. Então, começamos, e como já vem sendo hábito, não é? Começamos com algumas sugestões para serem feitas em família. Vou iniciar com uma na Oliva Creative Factory em São João da Madeira, onde eu vou lá estar no dia 16 de julho, entre as 10 e as 12 horas, com uma oficina
de narração, com uma oficina, aliás, de criativa, onde vou trabalhar um livro maravilhoso que é o Lanche do Senhor Verde, e com direito a lanche. Então convido-vos a todos para visitarem a minha página e perceberem como é que podem participar neste Lanche do Senhor Verde, nesta oficina criativa. Depois, e também já vem sendo hábito eu referir, mas acho que faz sempre sentido, as atividades da Hora de Conto na Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira, que acontecem 2 vezes por dia, uma às 9h30 e outra às 2h. Vamos dar a volta ao mundo, que é a tal proposta de contos do mundo, e o Ganso Gastão para o público mais do pré-escolar. E aqui na nossa biblioteca também, se quiserem por nós, poderão visitar a página do Facebook para esses detalhes. Mais um bocadinho a norte, vamos até à Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva, que é a Biblioteca Municipal de Espinho. No sábado, às 11h, no sábado 16 de julho, às 11h, vai lá estar um colega e amigo meu, o Rui Ramos, que é mais conhecido como o Baú do Contador, com contos e cantos para infantes, às 11h. E tem inscrições abertas. Também visitem o blog da Biblioteca Municipal de Espinho, onde estão lá os detalhes para a inscrição, se for o caso. E neste caso, aliás, é mesmo necessária a inscrição para que possam participar então com os vossos filhos nesta sessão do Rui Ramos, do Baú do Contador. Continuando com o Rui Ramos, ele também vai estar este fim de semana, quero dizer, e no mesmo dia, no dia 16 de julho, no museu do Futebol Clube de Porto, às 16h, não sei se te melindrei aí em algum bocado. Não, gosto muito da cidade. É um museu maravilhoso, gosto não é? muito da cidade de Porto. Ok, pronto. Então é às 16h que o Rui Ramos vai lá estar, e no dia 17 de julho o Baú de Contador vai estar no Norte Shopping e no Gaia Shopping, também com atividades de hora de conto, numa área que é daquelas livrarias mais conhecidas. No Norte Shopping vai estar às 11h30 e no Gaia Shopping vai estar às 16h, lá está nessa livraria muito conhecida. Por outro lado, queria, entretanto, não deixar de referir umas outras atividades que já tenho mencionado nas emissões anteriores, que decorrem no Centro Lúdico de Oliveira das Meias, que são todas gratuitas. São as férias lúdicas, com uma programação muito intensa, tanto ligada à literatura infantil-juvenil como a atividades lúdicas em família para todas as idades. Visitem a página do Centro Lúdico, onde efetivamente poderão ver mais em pormenor essas sugestões. E eu agora queria fazer uma pergunta, e vou aproveitar agora ainda a presença da professora Palmira Martins, porque também é professora, não é? E a minha... Agora, retomando a velha questão que, entretanto, vamos também referindo imensas vezes aqui nas emissões, que se prende, então, com esses fatores que influenciam a formação de leitores. Então, professora Palmira, na sua opinião, como professora e como agora autora, e também como mãe e como avó que é hoje, quais são os fatores que são determinantes nesta formação de leitores, na promoção da leitura? Pronto, é fundamental o papel da família. A leitura começa na família, no berço, muito pequenino. O objeto livro, inicialmente quase como um objeto de brinquedo, aqueles livrinhos de pano que nós conhecemos, os livrinhos do banho, esses livros que fazem desenvolver a linguagem, a imaginação da criança e por aí adiante. O papel da família é fundamental. Eu, por acaso, fui uma leitora compulsiva e venho de uma família que não tinha livros, mas tinha, como já expliquei, uma contadora de histórias, tinha uma biblioteca itinerante Gulbenkian que parava na Lagoinha em Santa Maria de Lamas. Sim, e que nos deixava requisitar os livros, e tinha as historinhas pequeninas da coleção Formiguinha da Majora, que nós juntávamos, eu e os meus irmãos, 60 centavos de escudo para tentar comprar a coleção numa lojinha pequenina que havia, as pessoas da minha idade lá mas conhecem, que era a lojinha do Sr. Tomás,
E pronto, tudo isto começa na família. É evidente que tem depois de ser incentivado na escola. Claro. A escola não serve só para ler, escrever aqueles manuais pesados e maçudos e só para fazer exames. Pode-se trabalhar a língua portuguesa, a matemática, as artes, através da literatura. Eu valorizei sempre e conheço cada vez mais professores. Eu acho que os professores ainda estão muito mais motivados e muito mais despertos para esta realidade da importância da literatura infantil-juvenil. Deixa-me só dizer uma coisa, e entretanto temos que falar necessariamente da rede de bibliotecas escolares, não é? E da reconfiguração do espaço de biblioteca na escola, não é? Não havia bibliotecas nem municipais. Hoje há bibliotecas muito bem e a trabalhar muitíssimo bem em rede com famílias. Sim. Eu conheço comunidades de famílias leitoras em que os pais são convidados a ir ler à escola regularmente, encontros, e conheço casos muito, muito curiosos de crianças leitoras que conseguiram que os pais passassem a ser leitores agora depois de adultos. Portanto, é o inverso, não é? O inverso, sim. Há situações, eu conheço algumas comunidades na zona de Ponte Lima, são um exemplo para o país, muito de comunidades de famílias leitoras, mas há muitas pelo país. Eu conheço porque tenho trabalhado muito intensamente com essa comunidade, mas há muitas e bibliotecárias que se cansam de fazer mapas que às vezes não servem para mais nada senão burocracia e têm pena de não poderem disponibilizar todo o seu tempo para esta parte, para não é? esta parte. Mas na verdade eu também tenho verificado que este espaço, esta reconfiguração do espaço biblioteca na escola, não é? E neste momento há bibliotecas em quase todas as escolas, podemos dizer assim. Sim. E muitas delas até com recursos limitadíssimos e com espaços também limitados, mas que efetivamente com agora a nova função de professor bibliotecário conseguiram, não é? Encaminhar o trabalho e orientar o espaço para efetivamente chamar os meninos aos livros. E eu tenho verificado, que isto também é incrível, se calhar também tem visto, tem andado em escolas, não é? Bibliotecas que não tendo aquelas condições maravilhosas dos centros escolares que nós efetivamente agora também temos a oportunidade de ver, bibliotecas que são quase Ferraris, não é? Sim. Mas temos outras com as velhas carteiras da escola, não é? Com os velhos quadros da escola, que são na verdade espaços incríveis que foram redefinidos para esse novo papel da escola, que é o papel de mediador nos livros, e efetivamente a escola está a tomar a dianteira nisso, não é? Eu acho que nestes últimos 2-3 anos, pelo menos o contacto que eu tenho com bibliotecários, e são muitos, tem reduzido um pouco as horas atribuídas a bibliotecários, infelizmente. Esperemos que isto tenha sido um processo pontual, porque é fundamental o trabalho, a pesquisa que as crianças fazem, mesmo a nível de computadores, isso, há muitas crianças que ainda não têm nada, acesso a nada disso em casa, não é? E acesso a livros também não. E depois, só a escola valorizando, quando a escola valoriza, os pais começam a perceber que afinal aquele objeto que consideram que é muito caro, mas às vezes não é assim tão caro como isso, porque compram qualquer brinquedo que se estraga por esse valor. É verdade. Pronto, há a ideia em Portugal ainda que os livros são muito caros, e são, efetivamente, mas às vezes é mais o valor que nós atribuímos a ele, não é? É um valor sentimental, não é? Que atribuímos ao livro, que é... Claro. Que é incalculável, não é? Claro. Não sei se queres avançar com mais alguma sugestão, se tiveres. Sim, mas e entretanto esta nossa conversa, só para nos situarmos um bocado, vem também ao encontro das sugestões que eu vou apresentando aqui, não é? Que são sugestões de família, porque é também ao levar ou dar a possibilidade aos nossos educantes, aos nossos filhos, a participarem em atividades em família, onde o livro é o ator principal, o personagem principal. Assim também estamos, de alguma forma, a fazer esse papel de promover esse hábito, não é? E lá está, também um convívio saudável e um evento saudável que não seja só que não passe só unicamente por ir ao shopping, por exemplo. Entretanto,
E continuando então com as sugestões, eu sei que a professora Palmira tem uma sugestão para nos fazer, certo? Sim, hoje e até o próximo domingo está a decorrer o primeiro Festival dos Canais, um festival que se vai querer impor em Aveiro. Que tem atividades muito, muito interessantes. Podem visitar no festivaldoscanais.pt, promovido pela Câmara, e tem muitas atividades para crianças, tem muitas oficinas, tem contadores de histórias e culmina estas atividades, tem música em lugares fora de vulgar, e termina no domingo num grande piquenique, mas um piquenique em que as pessoas levam as lancheiras e as mantas, mas tem artistas que fazem oficinas com crianças, tem concertos, tem uma contadora de história, a Safi Cristal. Pronto, é uma atividade que eu acho, e vai estar muito bom tempo, não é? É gratuito, completamente gratuito. Aliás, como a maior parte das atividades que eu sugiro também são gratuitas. Completamente gratuito, e acho que vai ser muito interessante. Outra sugestão gratuita é a que vai acontecer a partir da próxima semana, e é promovida pela Biblioteca Municipal de Ovar e a Câmara Municipal de Ovar, que tem a designação de Biblioteca de Praia, que não é mais do que efetivamente isso, a biblioteca na praia. E sugiro para que vejam toda a programação, que visitem a página da Câmara Municipal de Ovar, mas posso adiantar que vão lá estar 4 contadores de histórias na praia, a contar histórias à tarde. E lá está, é gratuito, desde que estejam na praia, não é? E queiram ouvir histórias com os vossos filhos, com as crianças que estiverem, ou se não houverem crianças, e terão então uma oportunidade de ver um contador de histórias. E vai estar a Bárbara Andês, o José Rosinhas, o Rui Ramos e eu também vou lá estar, Virgínia Millefiori. À tarde, e eu não tenho no momento as datas concretas nem a hora, mas por favor vejam então a página da Câmara Municipal de Ovar para mais informação. Muito bem, estamos no final. Vamos terminar com mais uma música. Anda comigo ver os aviões. Uma música que os miúdos também gostam, professora Palmira, não é? Sim, a minha escolha foi, atendendo a que isto é um programa de Era Uma Vez, contar uma história também através da música, e os Azeitona contam histórias muito bonitas. Professora, foi muito bonito também tê-la cá. Muito obrigada, e eu também. É um prazer enorme. Sempre estar aqui convosco. E quando quiser apareça. É isso. No próximo livro, no próximo lançamento. O melhor elogio que lhe podemos fazer é quando quiser apareça. É sempre bem-vinda. Obrigada a todos. Obrigada em particular à professora Palmira por ter aceitado o meu convite. E eu, entretanto, vou adiantar que na próxima semana vou ter uma contadora de histórias e formadora também, Maria Rocco, que nos vem falar ainda e aprofundar este imaginário das histórias com uma surpresa. Muito bem, fica reservada então essa surpresa para a próxima semana. Se Era Uma Vez, fica por aqui. Comigo ver os aviões levantar voo, a rasgar as nuvens, rasgar o céu. Anda comigo ao porto de Leixões, ver os navios a levantar ferro, rasgar o mar. Um dia eu ganho a lotaria ou faço uma magia, mas que eu morra aqui, mulher, tu sabes o quanto eu te amo, o quanto eu gosto de ti. E que eu morra aqui, se um dia eu não te levo à América,
nem que eu leve a América até ti. Anda comigo ver os automóveis à avenida, a rasgar as cores